Olá, meus caros, mais uma vez nos encontrando pelo ambiente virtual, agora na disciplina de Filosofia Social e Política. Na nossa última aula presencial, nós trabalhamos um pouco a respeito do tema do renascimento, do humanismo, que é exatamente o contexto histórico em que se desenvolveu o pensamento do filósofo da política que nós vamos trabalhar hoje, Maquiavel. Bom, eu coloquei como subtítulo dessa aula a desconstrução da política clássica. Não é à toa, Maquiavel de fato é considerado um dos principais nomes, se não o principal nome dessa transição entre a filosofia política antiga e medieval para a filosofia moderna. Então, sem mais delongas, vamos passar para os conteúdos que explicam e mostram em que sentido Maquiavel pode ser considerado o pensador de transição entre esses dois períodos. Bom, olhando para a filosofia política tradicional, antes de Maquiavel, a filosofia política era marcadamente especulativa. Todas as propostas se baseavam no modelo utópico de governo e governante. Primeira questão importante para Maquiavel, para se falar de política, é entender como a política funciona na vida cotidiana das pessoas. Como acontecem os jogos de interesse, como acontece a luta por poder, porque em última instância a política para Aristóteles, aliás, a política para Maquiavel será um jogo de busca por conquistar e manter o poder. Então ele vai se afastando cada vez mais e vai levando os pensadores da época a se afastarem dessa ideia que nós podemos sintetizar através de uma expressão que é a ideia do bom governo, ou a teoria do bom governo, que é muito forte, especialmente no pensamento medieval. A ideia de pensar qual seria o modelo ideal de governo ou de governante, certo? Bom, não é que Maquiavel não reconheça que se possa propor como o governante deve governar. Ele mesmo faz isso através da obra O Príncipe. A questão é que esse modelo ideal a que eu estou me referindo, e que está dentro da lógica do bom governo, é um modelo de perfeição em todos os sentidos, a perfeição moral, por exemplo. E para Maquiavel, ele tem que ter, não a perfeição, mas ele tem que ter uma destreza no âmbito da eficácia, no âmbito da habilidade. Mas ele não precisa ter uma perfeição no âmbito da moral, né? Não precisa ser o exemplo para os súditos, como seria a ideia do governante dentro da lógica do bom governo. Ele basicamente sim tem que ser habilidoso para saber governar, conseguir o poder e manter o poder. Alguns representantes, eu vou passar rapidinho isso aqui, da tradição, representantes que Maquiavel vai se distanciar, entre os antigos Platão e Aristóteles, entre os medievais Agostinho e Santo Tomás, e entre os modernos Erasmo de Roterdã e Thomas More, ou Thomas Mouros, dependendo da tradução, que é o autor da obra A Utopia. Algumas ideias que Maquiavel irá romper, que eram importantes na época dele, a preocupação em determinar o melhor governo e governante, já falei sobre isso, a questão da teocracia, um governo marcadamente religioso, e a compreensão da cidade como um todo harmônico. Maquiavel ele será um pensador que vai entender e destacar a questão do conflito dentro da lógica da sociedade. A sociedade ela terá sempre conflitos. Eu nunca posso negar a existência desses conflitos. O que eu tenho que fazer é como fazer a gestão desses conflitos, tentar organizar melhor a situação para que o conflito não traga problemas para a sociedade, mas você ter essa ideia de um todo harmônico, em que o conflito é sempre evitado,
não está dentro da lógica que Maquiavel vai defender, certo? Algumas influências que serviram para a construção do pensamento de Maquiavel: o Renascimento, ele era um pensador renascentista, a Revolução Científica e a instabilidade política de Florença. A instabilidade política de Florença não é uma influência positiva, no sentido de que era algo visto como bom por Maquiavel. Na verdade, o contrário. O que ele queria era uma estabilidade política para Florença e para toda a Itália. E é exatamente essa situação de instabilidade que vai instigar o pensamento de Maquiavel. Ele vai buscar soluções em busca de uma Florença e de uma Itália unificada, que não fosse tão suscetível às trocas de poder, enfim, que desse às pessoas um pouco mais de segurança, de confiança na estabilidade da nação. Bom, e aqui nós chegamos a um ponto muito importante. Eu já falei um pouco a esse respeito, mas é interessante situar o pensamento de Maquiavel enquanto dentro de alguma corrente de pensamento no âmbito da política. Então, Maquiavel, ele pode ser considerado um dos pensadores que estão naquilo que nós chamamos de realismo político, exatamente por aquilo que eu já antecipei, pelo fato dele fugir de um modelo ideal transcendente de político e política para um modelo factual, como acontece efetivamente no mundo real, digamos assim, né? No mundo do cotidiano das pessoas. E ele buscava compreender as regras do jogo político para usar do melhor modo possível esse conhecimento no exercício político do príncipe, do governante que fosse governar Florença e a Itália. Maquiavel ele vai, insisto, dizer que a cidade é sempre dividida, conflituosa, não existe essa ideia de cidade harmoniosa, não é isso que se deve buscar. Claro, você tem que ter uma cidade com estabilidade, mas não é aquela harmonia que não cabe num tipo de conflito, certo? A política é luta pela manutenção do poder, isso jamais pode ser esquecido. Sobre a obra mais conhecida de Maquiavel, a obra mais conhecida é O Príncipe, que foi destinada a Lourenço de Médici, Lourenço II, e é um texto que versa sobre o que é o poder, como conquistá-lo e como mantê-lo. É quase como um manual de instruções, digamos assim, para o exercício da política, certo? De como o governante deve, a partir da política real, conduzir o seu governo. Maquiavel afirma que todos os estados ou são repúblicas ou principados. A sua atenção se volta em especial para os principados conquistados, que, à diferença dos principados hereditários, não se constroem sobre a base de um poder previamente constituído, exigindo do príncipe uma habilidade política muito grande. Então, não é porque Maquiavel dizia que os principados hereditários não exigiam do político uma habilidade, né, do governante uma habilidade. A questão é que no principado hereditário não há uma grande mudança, a não ser a mudança de governante. Na realidade, no sentido da estrutura política, digamos assim, né? A não ser que o governante ele vai querer revolucionar todo o modo de governar, mas, de modo geral, o rei morreu, o príncipe herdeiro assumiu o trono e ele segue a estrutura que já estava constituída naquele reino. Já no principado conquistado, nós temos uma mudança quase que do zero, né? Um começo quase que do zero, aliás, em que o governante precisa instituir novas regras, ele pode até usar as regras antigas, mas ele tem que instituir uma confiança nova em relação aos súditos. Há uma necessidade maior de lidar com esse início de um novo governo, se ele é conquistado, certo? Guarda essa questão da habilidade, vai perceber
que essa é a centralidade da proposta política de Maquiavel e se concentra dentro da palavra virtude. Então vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, uma primeira questão que a gente percebe dessa mudança no período antigo, medieval, para o período moderno, é a questão da ruptura entre a moral e a política. O príncipe, ele não tem que ser bom, ele pode até parecer bom, é até bom que ele pareça, né? Mas ele não precisa ser moralmente bom. O que ele tem que ser é habilidoso. Ele tem que ser um príncipe que seja eficaz nas suas ações, que consiga fazer ações, criar ações que tenham uma utilidade para o seu reinado, mas não necessariamente algo do ponto de vista moral, certo? O príncipe precisa possuir, em outras palavras, a virtude, que não é a virtude moral, mas uma habilidade, que é a capacidade para ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para agarrar e dominar a fortuna. Isso vai ficar mais claro, né, quando eu falar sobre essa questão da fortuna, mas guardem essa ideia inicialmente, né, dessa ruptura entre a moral e a política como sendo algo fundamental para Maquiavel, e que o príncipe não precisa se preocupar com a virtude moral, mas com a virtude política, no sentido de habilidade. Bom, então, essa questão da ruptura entre a ética ou a moral e a política não é porque Maquiavel não vê utilidade na religião, na moral, não é isso que está em questão. Na realidade, por trás dessa ruptura, existe uma afirmação que Maquiavel quer fazer, que é a afirmação da autonomia da política, que agora não precisaria de princípios superiores para justificá-la. Então, eu não preciso mais, a partir dessa proposta de Maquiavel, justificar a política, o governo, através de uma instância superior, transcendente à política, seja Deus, seja os princípios da natureza, nada disso. Para Maquiavel, a política ela é um instrumento que se justifica por ela mesma. Então, por trás da questão da separação entre moral e política, o que se encontra é a necessidade e a afirmação da autonomia da política em relação a qualquer outra instância. É isso que Maquiavel vai defender e que vai marcar profundamente muitos autores, como Hannah Arendt, na contemporaneidade. Bom, sobre essa questão da fortuna, para Maquiavel, a metade da vida humana é governada pela fortuna, que seria uma espécie de destino sobre o qual o homem não tem poder. É a questão da sorte e do azar, digamos assim, para usar outros termos. As circunstâncias reservadas pela fortuna são inesperadas, o que exige do príncipe a sabedoria para agir conforme o bem ou o mal que se apresenta. Então, gente, o que ele está querendo dizer em última instância é que o destino do seu governo, o futuro do seu governo não está totalmente nas suas mãos. Claro que passa pelas suas decisões, pelas escolhas corretas ou erradas que você faz, mas o governante, ele não tem controle sobre tudo. Tem circunstâncias que acontecem na vida dele, na vida de qualquer pessoa, que independem das nossas escolhas, acontecem simplesmente ao acaso, espontaneamente. E aí, quando é para algo bom, é a boa fortuna ou a má fortuna para se for algo ruim na vida da pessoa. E o governante ele tem que ser habilidoso o suficiente para lidar bem com essas variações da fortuna, certo? Eu vou colocar algumas imagens aqui sobre essa questão da fortuna, para a gente entender melhor o que a Maquiavel está querendo dizer. Então, temos aqui a roda da fortuna. Temos aqui o governante, né, equilibrado, no topo. Você pode imaginar uma roda gigante, né, que às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo. Então, o governante está em cima, bem equilibrado, mas aos poucos a roda continua
o seu movimento e ele começa a se desequilibrar aqui, né? A coroa já começa a cair, aqui já caiu, né? E aqui o rei já caiu também. Enfim, esse movimento, a ideia é que ele possa se sustentar, não perder o seu poder, mesmo na dificuldade, para que possa depois se manter equilibrado, voltar ao equilíbrio quando as coisas voltarem ao normal. Então, outras imagens da roda da fortuna. Muito bem. No próximo encontro presencial, nós vamos aprofundar essas questões, mas o que eu quero que vocês guardem dessa breve introdução ao pensamento político de Maquiavel são esses dois elementos de separação entre a política antiga e medieval e a política moderna. Primeiro, a questão da separação entre a moral e a política, em que o governante, ele não tem que se preocupar em ser bom moralmente, é a superação da ideia do bom governo. O que ele tem que se preocupar é em ser habilidoso, certo? Ele tem que ter habilidade, ele tem que ter virtude, habilidade para lidar com as dificuldades da vida, com as dificuldades que vão aparecer durante o seu governo. E a outra questão é a defesa de uma autonomia da política em relação a qualquer outra instância superior. Ela não precisa de qualquer instância para se justificar, ela é legítima por si mesma. São duas questões que marcam essa separação entre a política antiga e medieval para a política moderna a partir de Maquiavel. No próximo encontro presencial, nós iremos aprofundar essas questões, entrar em outros temas, como, por exemplo, a ideia da história exemplar, né, que é algo importante para Maquiavel, que ele herda do contexto renascentista. Mas, enfim, isso é coisa para o nosso próximo encontro. É isso, gente. Obrigado. Até mais.